E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem, tenham passado bem a semana. Obrigado por terem acompanhado o nosso Instagram, não só da Zaheu como da Wine House, todo o conteúdo que a gente fez pela primeira vez exclusivamente para vocês aqui nos nossos perfis. Espero que tenham gostado, não só da primeira leva dos filmes que a gente fez, vamos falar de mais alguns hoje. Tenham gostado da quarta-feira, da live que a gente fez com a Titi Vidal, astróloga. Comentando um pouquinho sobre a conjunção dos astros e o momento. A gente está programado para fazer uma próxima agora nessa quarta-feira. E que tenham gostado especialmente da entrevista que a Bianca fez com o Jorge Luque. Foi excepcional, foi muito, muito legal. Uma pena quem não conseguiu participar, a gente vai tentar repetir mais para frente. Mas já tem gente programada de calibre muito alto para as próximas entrevistas. Então desde já eu queria agradecer e continuar com mais algumas dicas. Essas aqui são dicas que não entraram no outro vídeo e que por uma conjunção talvez dos astros também a gente conseguiu juntar filmes que têm alguma coisinha em comum. Não necessariamente falam sobre o mesmo assunto, mas abordam o vinho de um jeito em comum, pelo menos tem um fio condutor parecido. O primeiro, na verdade eu deixei para gravar esse vídeo um pouquinho depois, justamente porque é quase que uma dica nova. O Netflix acabou de lançar um filme, lançou na sexta-feira passada, e eu assisti ontem, um filme chamado Uncorked, que em português ficou com Notas de Rebeldia, tem muito a ver, mas... E é um filme todo voltado para a temática de vinho, conta a história do Elijah, que é um menino negro lá de Memphis, dos Estados Unidos, e ele já é um rapaz, na verdade, e ele trabalha no restaurante do pai há muito tempo, que o pai já tinha herdado do avô. É um restaurante que faz basicamente churrasco, o barbecue americano mesmo. E ele tá meio que naquela encruzilhada, porque junto desse trabalho da família e com a pressão do pai para pegar os negócios e tocar para frente, ele trabalha numa loja de vinhos. E aos poucos ele começou a gostar muito daquilo e ele quer se tornar um master sommelier, que é o que eles indicam no filme. Ele quer se tornar um master sommelier que nem o dono da loja de vinhos onde ele trabalha. Então mostra esse processo dele, tendo que largar um pouco a família de lado para ir atrás desse título. O filme é interessante, vale a pena ver. Ele tem alguns errinhos meio técnicos, só que aí a gente pode deixar mais de lado e eu acho que vale a pena para ter uma diversão, e especialmente assistir filme novo com essa temática sobre vinhos. A segunda dica de hoje, então, é basicamente parecida com o que a gente comentou do Som na semana passada. O Som, que é um documentário que acabou sendo dividido em 3 filmes. O primeiro conta a trajetória lá daqueles 4 candidatos ao título de Master Sommelier, de verdade. Essa segunda indicação começa com um filme que eu acho que provavelmente é um dos mais bonitos que tem, quando a gente fala sobre vinhos. Que aí depois acabou virando uma trilogia também, produzida pelos mesmos autores e diretores e produtores também. O filme chama Um Ano na Borgonha, que na verdade foi feito quase que junto ali com Um Ano na Champagne, que é um outro filme também, ou Um Ano em Champagne, e depois tem o mais recente que chama Um Ano no Porto. E a ideia dessa estética, o que eu gosto mais, eu acho que é o Um Ano na Borgonha, a ideia toda por trás é mostrar um pouco de como os produtores pequenos dessas regiões super importantes consideram a relação deles com o vinho, com a terra, com o lugar onde eles produzem. Então tem um estilo de contar muito bonito e que reflete um pouco o estilo de vinho que é produzido lá naquela região, com a complexidade, com as características e principalmente com a delicadeza que os vinhos de lá conseguem ter, mesmo tendo imponência e mesmo produzindo talvez alguns dos vinhos mais caros que a gente tem no mercado atualmente. Então, obviamente, falam muito de Pinot Noir, falam muito de Chardonnay, falam muito das outras uvas, das outras pouquinhas uvas que são plantadas por lá, mas especialmente os comentários dos produtores valem muito a pena, que também estende para um ano em Champagne e que também estende para um ano no Porto, que são documentários muito interessantes. Então, o primeiro filme, obviamente, produção da Netflix, está lá. Essa trilogia, Um Ano em Champagne, está na Netflix. As outras duas tem que dar uma pesquisada, mas tem para alugar nessas outras plataformas de streaming digital, tá bom? Já a terceira indicação, esse provavelmente deve ser o filme mais conhecido sobre o assunto. Deve ser o que provavelmente introduziu muita gente no mundo do vinho, pelo estilo fácil e descompromissado que ele fala, que ele aborda o tema.
eu acho que é um dos que aborda melhor nesse estilo de filme mais hollywoodiano. Inclusive, esse filme acabou conseguindo algumas façanhas. Ele conseguiu ganhar Oscar, ser indicado em alguns festivais, alguns dos principais prêmios na época. Esse filme chama Sideways, que em português chama Entre Umas e Outras. O Sideways é de 2004, então já tem um pouquinho de tempo. Por isso é um pouquinho mais difícil de achar em streams e tudo mais, mas é super fácil de você pesquisar achar ele para alugar. E agora, aproveitando que as TVs, os canais de TV a cabo estão liberados, normalmente ele passa em alguns desses canais, então fica mais fácil ainda de se programar para assistir. Mas, resumindo, esse é um filme muito interessante porque ele conta de um jeito meio cômico mesmo a história do Miles, que é interpretado por um ator muito conhecido, provavelmente vocês já viram ele em outros filmes. E o Miles sai meio que numa aventura junto com um amigo dele, numa despedida solteira do amigo dele, pela Rota dos Vinhos na Califórnia. Então eles vão conhecendo vinícolas, vão conhecendo algumas pessoas ao redor, no caminho, né, dessa peregrinação pelas vinícolas californianas. E o mais legal de tudo é que ele é um cara aficionado pela Pinot Noir, então ele acaba, em detrimento das outras, até falando mal das outras uvas, porque ele gosta muito de Pinot. E tem uma partezinha, um cortezinho do filme todo, que é quase uma ode a Pinot Noir, que uma personagem pergunta pra ele por que ele gostava tanto, por que o negócio dele era tanto a Pinot Noir. E ele faz um discurso muito legal, muito bonito inclusive, que já tentou ser repetido em outras ocasiões. Em que, inclusive, caso você não queira assistir não queira assistir o filme inteiro, vale a pena ir lá no YouTube e pesquisar, que tem só esse pedacinho cortado do vídeo, que vale super a pena, é muito legal para conhecer pelo menos um pouquinho do que eles falam lá. Por ele gostar muito de Pinot e pelo filme ficar muito conhecido, nessa época os Estados Unidos também cresceu absurdamente o consumo de vinho e principalmente o consumo de Pinot Noir, dessa uva específica. Que foge um pouco da regra, né? Pelo menos do ponto comum. A gente falou de Borgonha, falou de Champagne, que são lugares na França onde a Pinot Noir acaba sendo protagonista, né? Inclusive fazendo os espumantes, mas principalmente na Borgonha fazendo os tintos. São lugares um pouco mais frescos do que a Califórnia, que é uma região, um território absurdamente quente lá nos Estados Unidos. E que na teoria não faria tanto sentido a Pinot Noir se dar tão bem por lá. Então o crescimento no consumo de vinho de Pinot aumentou exponencialmente nos Estados Unidos e não, por isso, não poderia ter outro vinho aqui pra gente indicar para vocês que não fosse um Pinot Noir. Inclusive tá aqui com a garrafa meio geladinha porque eu tirei ele há pouco tempo da adega, então ele já deu uma refrescadinha aqui e eu vou deixar preparado para beber daqui a pouco. Esse aqui é um dos vinhos que a gente tem na Zahil, inclusive ele veio numa leva mais recente de produtores, que a gente sempre trabalhou com coisas super especiais, super importantes, mas ainda não tinha um nível de produto que tivesse uma ótima qualidade, só que com preço um pouco mais acessível. E esse produtor aqui, que chama Domaine de Rochebin, faz vinhos excepcionais. Não vou ficar entrando muito em detalhes, mas esse aqui, na verdade, a gente traz 4 vinhos, 2 brancos e 2 tintos. Esse aqui é o 100% Pinot da Borgonha, que vale super a pena vocês conhecerem. Entrem lá no site da Zahil, tem ele à venda. A gente tá fazendo entrega agora nesse período de isolamento. Vai demorar um pouquinho mais para chegar em casa, mas sem dúvida a gente está tomando todos os cuidados para fazer a entrega do melhor jeito para vocês e do jeito que vocês conhecem que a Zahil trabalha, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. A gente depois deixa a lista dos filmes para vocês e onde fica fácil de encontrá-los. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, por favor, mandem pra gente em mensagem, em direct, qualquer outro tipo de e-mail que vocês puderem. Fiquem bem, continuem se cuidando e um brinde a todos. Tchau, tchau.